Oi, eu sou a Dayla Lopes, do Arquiteto 4.0, e depois desse final de semana de Expo Revestir, a gente resolveu fazer um passeio numa loja para conversar sobre questões técnicas com vocês, de pisos e revestimentos em geral. Você vai ver já já. Oi, eu sou a Dayla Lopes, do Arquiteto 4.0, e pegando a onda da Expo Revestir, que eu já postei algumas coisas essa semana, quis falar um pouco com vocês sobre pisos. Mas mais a questão técnica sobre pisos. Se a gente está falando de comércio, de lojas, são ambientes que têm um tráfego bem maior, a gente precisa escolher pisos e revestimentos com base técnica e não no gosto subjetivo que a gente ou o cliente acha mais bonito. Então tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro tipo de ambiente, obviamente, se é uma loja de shopping, se é uma loja de rua, isso faz diferença. A loja de rua ela é mais complicada porque a gente tem que imaginar que a pessoa vai vir da rua, vai vir com sujeira no pé, às vezes chove, molha, escorrega, então o ideal é a gente usar pisos que não sejam derrapantes ou pelo menos colocar tapete antiderrapantes logo na entrada da loja. Já em shopping, a gente imagina que a pessoa, para ter chegado na loja, ela já passou pelo shopping, já tirou a sujeira do pé, então não tem tanto atrito e é um piso que vai se conservar por mais tempo. Eu vou falar um pouco para vocês aqui de porcelanato, o esmaltado versus o técnico, a borda retificada versus a borda arredondada, manutenção, cores que a gente tem que levar em consideração, manutenção, que eu já falei, e enfim, como é que a gente escolhe a melhor opção para as lojas que a gente projeta e para as lojas que você tem, beleza? Bom, vamos começar falando então primeiro de porcelanato esmaltado. Qual que é a diferença? O porcelanato esmaltado, se você olhar aqui, a gente tem uma massa e depois a gente tem uma capa de esmalte que é realmente o que dá a cor para o produto. A qualidade dele é boa, independente da marca dele. O que faz diferença? Com o tráfego, ele vai arranhando, ou se cai alguma coisa pontiaguda, equipamento principalmente acaba arranhando o piso, acaba tirando, e o esmaltado ele vai tirar um pedaço desse esmalte e vai aparecer a massa atrás. Então fica muito aparente a massa e o problema no piso, então fica com cara de feio, fica com cara de sujo muito cedo. O ideal é a gente não colocar piso esmaltado em lojas, seja de rua ou seja de shopping, gente, porque a manutenção a longo prazo é muito alta. Por outro lado, a gente tem os porcelanatos técnicos, que é onde a massa é a mesma cor da capa dele, então geralmente é polido, quase sempre, tá? Então, obviamente que vai ter um desgaste, obviamente se cai uma coisa pontiaguda ou se tem um equipamento aqui, vai ter desgaste ao longo do tempo. Porém, o desgaste que vai acontecendo e vai deixando a massa aparente, a massa não vai se destacar porque ela é da mesma cor que a capa dela. Então vai ter sim uma diferença de visualização para o polido, para o que não é polido atrás, mas aparentemente a aparência realmente do produto vai demorar muito mais tempo para ser perceptível. Então eu sempre indico, principalmente quanto maior o tráfego da loja, a gente tem que especificar e tem que usar o porcelanato técnico, beleza? A gente vai ver que tem porcelanato técnico mais fino, vai ter mais grosso, isso depende da marca, depende também do uso. Aí é uma questão de pesquisar e ver qual que é a melhor opção no caso que você estiver projetando. A gente pode usar em questão de cor, a gente sabe que tem milhões de opções, tem brancos, tem cinzas, tem beges, tem o que imita madeira, a gente vai falar um pouco desse que imita madeira depois, ele acho que é um caso especial. Eu sempre penso, quando vou especificar a cor de um porcelanato, de um piso, não só na questão estética, então, legal, a loja ela é toda em tons naturais, em tons mais crus, a gente não vai lá e colocar um piso preto, né? A não sei que realmente você queira fazer um detalhe e chamar a atenção ali para aquele ponto, de repente é o caso, é o que você quer, então a loja é toda crua e você quer chamar a atenção para um determinado ponto da loja, você vai lá e você pode colocar um revestimento preto ou um piso preto, mas geralmente não é isso que acontece. Então o primeiro fator, obviamente, é a questão estética, a gente vai escolher alguma coisa que combine. Só que a gente também tem que pensar na manutenção. Então, pisos claros, eles exigem que a limpeza seja feita com mais frequência.
por exemplo, sei lá, 3 vezes por dia. É diferente de um piso que seja cinza ou um mais amarronzado. A sujeira do dia a dia, da poluição, cabelo, enfim, que está na rua, não tem jeito, ela vai aparecer menos. Então, se você está projetando uma loja, isso quem tem que te passar o dado é realmente o lojista, ou a pessoa que colabora, o colaborador da loja que tem essa informação. Como é que a pessoa vai limpar aquilo? É só o vendedor que vai limpar só no começo do dia e vai se limpar no final do dia? Ou eles têm uma equipe que seja só para limpar o piso da loja e, portanto, a gente pode especificar um piso mais claro que a gente tenha certeza que vai ser limpo ao longo do dia. Esse é um fator muito importante para você levar em conta quando você for especificar, tá? Então, além do porcelanato polido e do rústico, que a gente ainda não falou, vamos passar já, o porcelanato polido, o técnico, tem mais uma especificação que é o super gloss, tá? Então, alguns deles é uma camada a mais que tem aqui, ó, que é para brilhar ainda mais do que o polido. Eu acho que é bem bonito, você vai ver que ele é mais resistente ainda, mas é uma questão de escolha realmente, não existe assim uma questão técnica para você escolher um polido ou um super gloss. Por outro lado, a gente tem o porcelanato rústico. Vamos tentar achar aqui um piso por aqui para mostrar. O porcelanato rústico, ele não tem brilho, ou seja, ele aparece muito menos qualquer riscado, qualquer pontinho que tenha quebrado na massa por cima, ele não vai aparecer. Então ele dá uma característica mais rústica para o ambiente e ele tem uma manutenção mais fácil, a sujeira realmente aparece menos nele. Então esse aqui é um exemplo de um porcelanato rústico, todos eles são. A diferença é muito nítida no toque, então esse aqui não escorrega. Ele é muito bom principalmente para lojas ou ambientes que tenham acesso à rua, porque mesmo que a pessoa venha com o pé molhado, ela não vai escorregar. Então é bem diferente e dá realmente uma sensação no ambiente mais rústico, menos brilhante e menos glamuroso. Outro detalhe que a gente tem que perceber, ou prestar atenção pelo menos, é se é um acabamento bold ou se é um acabamento retificado. Então, o acabamento bold, ele tem uma viradinha aqui muito imperceptível na borda, e o retificado ele realmente faz 90 graus entre uma face e outra. Às vezes, visualmente, ela é imperceptível quando a gente olha a peça. A grande diferença é que na colocação, o porcelanato bold exige um espaço de rejuntamento maior do que o retificado. Então, o retificado, quando você coloca, principalmente grandes peças em grandes ambientes, com uma junta muito pequena, que é de 1,5 mm, às vezes 2 no máximo, você tem uma percepção de plano único, né? Então, fica muito mais bonito. Já o bold, ele precisa de um rejunte maior, às vezes de 2,5 mm, 3 mm, depende um pouco da peça. E isso faz o espaço ficar muito quebrado. E outra coisa, é o rejunte que suja. O rejunte suja muito mais do que o porcelanato e é muito mais difícil de limpar. Então ele vai escurecendo ao longo do tempo e é aquela parte que é muito difícil de você limpar. Então você tem que esfregar muito, você tem que rejuntar de novamente e é uma manutenção que as lojas não costumam ter. Por isso que eu também sempre tento especificar porcelanato retificado para facilitar. Mas, independente de um ou de outro, não que especifique o rejunte branco. Gente, rejunte branco junta sujeira, ele vai ficar cinza. Então já pegue um cinza claro que não vai manchar ao longo do tempo. Ou se a peça for escura, você pode sim colocar um rejunte bem próximo do tom da peça, se você conseguir achar, às vezes não consegue. Eu sempre escolho o rejunte cinza platina, que é super fácil de achar, não fica em falta nunca e é bem mais fácil a manutenção. Bom, agora vamos falar de porcelanato amadeirado. Acho que é um caso à parte, é um lançamento, quer dizer, nem é mais lançamento, né? É um produto que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, se tornado cada vez mais bonito e mais natural. Então as técnicas de impressão mudaram muito. Hoje a gente tem realmente pisos impressos em High Definition, que é o que eles chamam de HD, que você realmente acha que é madeira natural, só que com as qualidades de um porcelanato, ou seja, resistente à água, um maior tempo de duração, maior facilidade de limpeza. É um material que vale muito a pena a gente especificar em lojas, porque se ele tiver realmente um PI adequado, porque é um material percebido
como aconchegante pelos usuários. O que isso quer dizer, gente? Que as pessoas gostam de ficar em ambientes que tem piso de madeira. De repente, às vezes ele é mais caro, não quer colocar na loja toda, faz um caminho com ele, faz um espaço diferenciado, mas é um produto que realmente faz diferença na percepção do espaço como um todo, e a gente tem muitas opções. Só presta atenção, porque realmente alguns pisos, eles realmente possuem sulcos, então são áreas que vão juntar sujeira, vai juntar pó. O melhor é que eles tenham sim essa impressão, mas que eles sejam lisos, né? Não sejam porosos. Isso é uma coisa também, olha só de estar exposto já está sujo. Então imagina numa loja que as pessoas efetivamente estão pisando. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é essa questão de ser poroso ou não. A maioria dos porcelanatos não é porosa, principalmente quando ele é polido. Mas se você for, por acaso, usar uma pedra natural, tem que prestar atenção onde você vai usar. Principalmente lojas que vendem coisas químicas como maquiagem, shampoo, esmalte. Pode acontecer de cair a embalagem no chão, quebrar e sujar o piso. Sujar não é um problema nenhum, o problema é que mancha. Quanto mais poroso for o piso, mais ele vai manchar. Então, se na sua casa você não quer que fique manchado, na loja você também não vai querer que fique, né? Então isso é outra coisa que a gente tem que ficar de olho e não colocar piso poroso em lojas de alto tráfego. Agora eu vou entrar numa questão que não é tão técnica, mas é uma dica que eu dou para vocês. O porcelanato de madeira, a gente tem pisos de formatos diferenciados, né? Tem 60 por 60, 80 por 80, 1,20, 1,5, 2 metros. Quanto maior, mais bonito, obviamente mais caro, mas mais bonito. Mas quanto maior, melhor tem que ser a mão de obra para colocação, porque mais fácil é de ficar fora de prumo e você começar a ter cantos uma peça para outra. Estou supondo que todo mundo tem gente de qualidade, ou pelo menos vai visitar a obra, vai olhar, beleza. Então a gente tem porcelanatos de formas diferentes e que a gente pode usar de formas diferentes. Quando a gente está falando de pisos quadrados ou retangulares, isso não muda muito. Mas quando a gente fala do porcelanato amadeirado, que a gente tem nesses formatos de 15 por 90, 20 por 1 metro mais ou menos, você pode brincar com a paginação dele. E aí, o que eu te falo? Se você tem uma loja que ela é comprida, não use o porcelanato nesse mesmo sentido da loja, porque vai dar uma impressão, a perspectiva vai dar a impressão que a loja não acaba nunca, e o cliente que está na porta já vai ficar com preguiça de entrar, porque vai pensar que ele vai ter que andar muito até o fundo da loja. Então, se tem uma loja comprida, usa o porcelanato no outro sentido, ou usa espinha de peixe, ou alterna a paginação, tá? A mesma coisa o contrário, pô, se tem uma loja que seja muito larga, tenta usar no outro sentido, sempre transversal, que é para trabalhar essa característica e o cliente ter uma percepção diferente do espaço. A gente sempre tem que procurar que o cliente ache que o espaço é aconchegante e não grande demais que ele vá se perder. Por mais que uma loja grande tenha um significado, que tem muita coisa lá, o cliente tem que sentir que ele não vai se perder ali dentro. Por último, eu queria falar para vocês sobre os pisos laminados vinílicos. Nos últimos 10, 15 anos também eles têm mudado muito a percepção, a qualidade deles. Antigamente era sinônimo de piso de hospital, piso mais delicado, era só em placas de 60 por 60 com umas cores e uns padrões meio esquisitos, mas isso mudou muito. A gente tem pisos vinílicos amadeirados também que são lindos. Aí tem que prestar atenção porque alguns são feitos só para área residencial e outros têm uma capacidade de um piso de tráfego maior, então a gente pode usar no comercial. Porém, qual é a diferença dele e o que eu acho que ele perde um pouco para o porcelanato? A questão da manutenção. Não pode jogar água, né? Então é muito mais fácil de ser colocado, às vezes ele é mais barato, às vezes ele é mais caro, isso depende um pouco, mas ele é muito mais rápido. Só que a manutenção no dia a dia, ela é mais complicada, porque a colaboradora ou o colaborador que for visitar, que for limpar, ele não pode poder jogar água. E isso é fácil a gente falar para o cliente, isso é fácil o lojista saber. Mas ali no dia a dia, eu já percebi nesses 15 anos de experiência que nem sempre acontece. Por mais que a gente fale, não joga água, a pessoa vai lá e joga água porque é o jeito que ela limpa a casa dela, é o jeito que culturalmente o brasileiro tem de limpar, é jogando balde d'água. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que avisar se a gente for usar, especificar o laminado com a aprovação do cliente, mas é um perigo porque não vai durar a garantia que eles dão, que geralmente é de 5 anos. Então, resumindo um pouco, a gente falou sobre porcelanato técnico versus porcelanato esmaltado, é só um pouquinho.
Falamos sobre acabamento retificado e acabamento bold, sobre cor de rejunte, manutenção, o acabamento polido, rústico ou super gloss. E se você gostou dessas informações, acessa lá no blog www.arquiteto4.0.com.br, que você vai ver essas mesmas informações e mais as tabelas técnicas do que a gente falou. Assina nosso canal e junte-se ao nosso grupo do Telegram, que tem conteúdo exclusivo. Te vejo lá!